E aí galerinha, tudo bom com vocês? Então, aqui é o Coach Aqui é a Ju. e hoje a gente vai vir falar novamente, porque a gente já tinha falado desse filme, mas eu tinha falado sem ver o filme. E depois de várias pessoas sugerindo que eu visse, várias pessoas não ver, porque eu só vi o finalzinho, eu decidi ver o filme de novo com a Juju e a gente vai vir agora falar depois de ter assistido. É o Milagre da Cela 7. Milagre da Cela 7 que tá no Netflix. Então, Roda a vinheta. isso aí. Bom, como não tinha pego o filme desde o início, eu peguei o bonde andando, eu tive uma visão do filme que é um pouquinho diferente do que na verdade se passa. Primeiro que o filme ele é na verdade uma regravação, esse que vocês estão vendo, essa versão turca que tem no Netflix, ele é uma regravação de um filme coreano, se eu não me engano, de 2013. E eu não vi essa versão coreana, mas eu acho que a história é bem fiel a essa versão que eles fizeram turca. A Juju viu o filme com mais ênfase nas duas vezes, então ela vai saber explicar um pouquinho melhor. Então, pra mim o filme foi muito emocionante. Logo nas primeiras cenas eu chorei porque a gente, quando vira mãe, a gente começa a ver as coisas de uma outra forma. E a forma como ele ama a filha dele, demonstra, né, no caso o Memo com a Ova, é uma coisa linda. E você vê que ele é uma pessoa pura, que ele é uma pessoa inocente, né? E as pessoas tratam ele como se ele fosse um maluco, como se ele fosse um esquisitão, e ele não absorve isso, ele não tem isso pra ele como ódio, ele não entende, entendeu? E quando ele volta pra casa, logo nas primeiras cenas, junto com a Ova, e ela fala assim: vovó, por que eles estão chamando o papai de maluco? O papai é maluco? E ela fala: não, ele tem mais, ele tem muito mais que eles, ele tem a mesma idade que você. Então, aquela frase, assim, naquele momento eu já tava já chorando horrores. E conforme vai, né, desenrolando o filme, você vai vendo o carinho dele com ela, a forma como as pessoas tratam ele de uma forma cruel, né? E, enfim, a gente conta a história, não conta a história. Bom, eu acho que se você tá aqui vendo esse filme é porque você já viu o filme, vendo esse vídeo é porque você já viu o filme, então você não vai se importar de saber o que acontece. Até porque não vai perder a magia do filme, não. A gente não vai contar o final, mas a gente vai contar a história do filme. E de qualquer forma, a gente contando aqui, você vendo o filme, por mais que eu conte pra você, eu não vou conseguir passar com tanta emoção e com tanta verdade Não vai conseguir passar a sensação de que você vai a ter. força que o filme passa. Exatamente. Então, ele leva a filha dele na escola e eles têm um livro que a Ova lê pra ele, acho que é As Aventuras de Eide. E quando eles estão voltando pra casa da escola, ela vê a mochila da personagem, essa personagem da história que ela conta pra ele. E assim, pra quem não sabe, as pessoas autistas, algumas, né, como é que fala? Os autistas não são iguais, cada um tem seu grau, seu nível e a forma como ele se relaciona. E eles têm uns códigos que eles usam do livro, né, pra eles se comunicar é mais fácil. Então, ele vê que ela quer a mochila, ele quer comprar a mochila, mas ele lembra, a vovó vai brigar. Então vamos fazer o seguinte, não dessa forma como eu tô falando, né? Hoje no festival, vamos vender maçã do amor e a gente pega o dinheiro e compra. Eles vão lá, fazem as maçãs, na hora de vender, você vê que na hora que tá passando o desfile, acredito que seja, sei lá, deve ser o dia da cidade, alguma coisa assim do tipo, parece alguma festividade ali do local. Ele se distrai assim, fica todo animado e vai tentando seguir o desfile e o cara vai lá e, tipo, dá um empurrão nele, sabe? Aí, depois do festival, depois que ele consegue pegar o dinheiro, eles vão lá na loja
vem como é que eu posso dizer? O vendedor? Não, o pai da menina. Ah, o cara graudão lá do exército, eu não sei qual é a patente dele, eu não lembro qual é a patente, acho que é general, não sei. É o graudão lá do exército. Ele compra a mochila pra filha dele e aí eles chegam na hora, tipo, ah, desculpa, essa foi a última. O cara, não, mas a gente queria a mochila, a gente falou que a gente ia comprar e tal. E aí, naquela vontade de fazer ela feliz, né, de fazer a vontade da filha, ele segura a mochila da menina. E vem o cara e dá um safanão nele, ele cai no chão. Vem a Ova, sabe, chateado, olhando pro cara, tipo, sabe, ele não fez nada. E aí eles voltam pra casa e ela chora e a avó pergunta o que aconteceu e ela falou, não fiquei chateada pela mochila, eu fiquei chateada pela forma como trataram o meu pai. E aí ela fala pro filho, né, a vovó fala pro Memo, não se sinta diminuído, sabe, eles não são melhores que você. E ele vira e fala chorando pra ela, a Ova vai voltar a sorrir? E ela, é claro que vai. E é muito bonita a forma como eles falam de quem já morreu, né? O simbolismo do anjo, a forma como eles têm essa relação de carinho, ela olhando pro pai e tudo mais. E enfim, ela manda ele voltar a pastorear as ovelhas e parece que nesse mesmo terreno, vamos dizer assim, estava tendo uma reunião das crianças, um almoço das crianças e os militares, né? E seus filhos. E nisso as crianças acham o Memo. E elas vêm brincar com ele, mas elas não vieram brincar, tipo, na boa. Elas vieram pra sacanear ele, sabe? E ele levando aquilo na brincadeira. Ele é uma pessoa inocente. Você vê que nem assim ele ele se chateia, porque ele não entende que aquilo é uma maldade. E a menina ficou buzinando pra mim, ela tava desafiando ele, a filha do chefe lá, que pegou a mochila, fica desafiando, mostrando, você quer a mochila, você quer tanto essa mochila, vem pegar. E aí começa a andar pelas montanhas, e ele fala, a vovó vai brigar, você não pode, é muito alto. E você vê que ele usa, assim, uns códigos falando, e a garota nem aí, ela perde o equilíbrio e se machuca e cai dentro do rio. Ele entra em desespero, não sabe o que fazer, fala, o Memo vai pegar, o Memo te pegou, pega ela. E assim, cara, a hora que ele pega ela, a reação que ele tem quando ele pega ela olhando pro céu e fala, vovó, ela é um anjo ou ela tá dormindo? Sabe? É difícil falar porque é muito bonito a forma como ele é inocente, ele não teve culpa e as pessoas vieram pra pegar ele, sabe? Como se ele tivesse alguma culpa. É lógico, se fosse minha filha, eu entraria em desespero também, assim como o pai e a mãe dele entraram. Mas você só vê sua filha morta na mão de uma pessoa, a primeira reação que você tem essa pessoa é culpada. Tudo bem que você tem a reação de o que houve, mas tem gente que, cara, pô, o cara tá achado de maluco num local. Um local que é mais, como é que pode ser? Fora como é que eu vou explicar isso? Um local como essa cidade, interiorzão, assim, bem pobrinho e tal, eles não têm tanto acesso a informações. Então esse tipo de pessoa não é tratado como é tratado numa metrópole, que a pessoa tem um tratamento e tal. Então pra maioria das pessoas ele é um maluco, ele é um cara perigoso. É aquela coisa de pessoal achando que porque é epilético, você não pode encostar na baba que você fica epilético. Essas coisas, sabe? Essas pessoas elas pensam dessa forma. Então as pessoas já têm um certo preconceito com ele. Então quando o cara vê o tal maluco com a filha dele morta nos braços, ele já imagina que o cara fez isso. Assim, aí é o que eu digo. Errado, mas... eu entendo esse primeiro choque, porque eu sou mãe e eu também teria a mesma reação de tentar matar ele. Mas na hora que você pega a criança e vê que ela tava cheia de hematoma e cheia de sangue, porque assim, né, pra quem não sabe, ele foi acusado de afogamento. Não teve nada a ver com afogamento a morte dela. Até porque senão ela ia afundar e depois ela ia aparecer boiando, né? Então assim, não faz o menor sentido. Enfim... eles levam ele
pra prisão. Eles forçam ele a tentar assinar uma confissão, não conseguem, pegam a digital dele. Isso tudo por causa do tal do general lá, não sei o que ele é, né? O general, na verdade, por raiva, ele tenta incriminar ele de qualquer forma. Não interessa porque se ele é ele quer inocente achar ou não. um culpado pra aquilo que aconteceu. Ele quer botar ele como culpado. E o tempo todo ele quer voltar pra casa, ele pede pra voltar pra casa, e as pessoas batendo nele, ele não entende o que ele fez de errado, ele não entende o que aconteceu, sabe? E todo mundo que maltrata ele não trata de forma Ele não revida. hostil de volta. Pelo Ele não contrário, revida. ele apanha e ainda se sente mal. ainda tenta, tipo, apaziguar ali, tipo, sabe, quando ele chega na cadeia que os presos que estão com ele descobrem que ele matou a garotinha, os presos batem nele, mas ainda assim ele não trata eles de forma hostil, ele ainda tenta fazer amizade, mesmo sabendo que os caras são hostis com ele. Então você vê que ele é inocente. Você vê que ele é ele inocente. tenta se adaptar a cada pessoa, tipo... Aí vamos chegar lá. A avó dele dá falta dele, né? Porque ele não voltou, vai procurar. Eles não deixam ele ver a filha, nem a filha vê-lo, porque ele tava avó todo... dele não, a mãe garota. dele, é a mãe dele. Que ele chama ela de vovó o tempo todo. E ele, como ele apanhou muito, ele tá com a cara toda inchada, toda deformada. Eles falam, sua filha não pode te ver desse jeito, não sei o que, vai ser melhor assim. E ele escuta a voz dela, e ela escuta a voz dele, e ele dizendo, o gigante caolho viu. Então, assim, ele fala que ele é inocente pra ela, e ela acredita, ela vai em busca dessa verdade, pra poder provar às outras pessoas que o pai dela não é o culpado. Né? Então ela vai lá onde ela acha que aconteceu a situação, ela inclusive acha uma possível testemunha, o cara diz o que aconteceu e ela pede pra ele, pergunta se ele falaria isso pra vovó dela, e ela pede pra ele esperar que ela vai chamar a avó dele e ainda trazer pão quentinho, um negócio assim. E o cara some. O cara some e ele é um desertor, porque, óbvio, nesse tipo de situação, né, de cidade, de mentalidade ali do povo, ele sabia que se ele desse o testemunho dele, ele seria executado. Não, um detalhezinho. A cidade era controlada pelo exército e a pena de morte tinha acabado de voltar. A pena de morte tinha acabado de ser posta em atividade de novo, que tinha sido tirado, não poderia mais ter pena de morte, e voltou. E o exército estava comandando. Parecia uma coisa assim meio ditatorial ali na cidade, Isso, eu não sei explicar. Exatamente. Enfim, ele é colocado numa outra prisão, né? Uma prisão que parece uma prisão psiquiátrica, mas não é prisão psiquiátrica. Não sei, não é a cela também de prisão. É diferente do nosso tipo de cela, De repente entendeu? é deles mesmo, né? Não sei. Pode ser uma prisão comum deles, não sei. Não sei, de repente é uma coisa deles, mas ele não foi pra parte do exército onde ele foi lá assinar a confissão. Ele foi transferido pra um outro lugar onde... Bem menor, como se fosse uma prisão específica. Quem viu o filme sabe como é que é, né? Veja, é bem interessante. E dentro da cela onde ele vai ficar, que é a cela 7, tem um cara específico que ele parece ter uma certa influência lá. E assim, gente, desculpa, eu não gravei o nome de ninguém, só do Memo e da Ova. É difícil mesmo, né? Nome turco fica difícil. Então... E a gente não tá lendo roteiros, escritos, não tá tendo cola em lugar nenhum, a gente tá falando da cabeça, então fica difícil realmente lembrar nome. Então, enfim, a gente vê que ele tem essa influência, e, apesar... Inclusive é ele que pega a informação de o que houve. Por que ele tá lá. Ele chega no guardinha que bota ele lá, ele falou, ele vai ficar na cela com a gente? Aí esse militar chega e fala, vai ficar com vocês. E ele, mas o que ele fez? Aí esse militar fala, eu tenho ordens pra não falar. E ele dá uma prensa no soldado e fala, me fala o que ele fez. E o soldado fala, ele tá aqui porque ele matou uma garotinha. E aí eles, vendam o Memo e descem o cacete dele de novo. Ele teve, assim, que ficar uns 7 dias na enfermaria, depois ele tomou uma chamada lá do capitão, que não era o top lá do coisa. O doutor Hã? O da prisão?
O diretor da prisão é aquele de óculos. Diretor. Então, não foi esse. Teve o outro que tava de conchavo. O outro militar. O outro militar. Isso. Tinha um militar nessa prisão também, que é abaixo do generalzão lá, mas também é um cara poderoso. Isso. Tá. Aí ele chega lá e fala, vocês não têm que fazer justiça, a justiça já tá correndo e, enfim, nós vamos, como é que fala? Punir ele pelo que ele fez, não são vocês que vão punir, senão vocês nunca mais vão sair daqui. Enfim, eles resolvem respeitar e com o tempo o Memo, no cotidiano dele, né, as pessoas veem que ele tem algum tipo de problema, ele vê as pombas e a forma como ele fala, vai levar um beijo, né, pra minha filha, e depois ele vendo o cara fazendo uma carta, ele pede pra fazer uma carta e ninguém mandou a carta dele pra filha deles, pegam e jogam fora, porque pra mim eu falo de general, mas não sei, né? O cara que perdeu a filha, ele fala, a gente tem ordens específicas para esse preso e no caso ele não pode receber visita, ele não pode mandar carta, ele não pode ter contato com ninguém. Ele vai ser executado da forma mais rápida possível, né? Assim que der e pronto. E ainda não tinha sido o dia da execução. No dia da execução ele consegue ver a filha. E eu tô cortando algumas coisas pro vídeo não ficar tão longo, até porque vocês já viram, né? Mas assim, vamos pular pra parte mais emocionante da situação. O quê? Quer falar? Não, é que você fala, toda hora, eu já tô aqui, quando eu ouço já dá vontade de rir. Ah, tá. Fala. É porque a gente falando, a gente tem que lembrar das coisas e o tempo de você lembrar. Eu tô ligado. Enfim. E... Eu tinha um amigo que era assim com Daí. Daí não sei o que, não sei o que, não sei o que. Daí não sei o que, não sei o que. Era engraçado na época do colégio. A menina faz de tudo, ela acredita no pai dela, as pessoas já não estavam mais acreditando que essa pessoa que ela viu era uma pessoa real. As pessoas que eu digo, a avó e a professora. E a avó fala, olha, ela não quer sair daqui, ela tá aqui plantada, que ela falou que tem uma pessoa... Ela fica lá nessa montanha lá esperando, nessa gruta, sei lá o que é aquilo. Ela fica lá esperando. E aí a professora e essa pessoa não aparece de novo. Não. Essa pessoa não aparece de novo. Aí numa... Quer que eu resuma? Vai, resuma. Aí numa dessas visitas armadas por esse preso influente, ele faz com que a filha dele consiga entrar na prisão e ver ele. O Memo, no caso. E aí ela fala, pai, você estava certo, tinha um cara que presenciou o que aconteceu e ele pode contar a verdade. Esse preso influente, ele ouve e fala, se tem uma testemunha, ele pode ser inocentado, ele pode ser solto, pode cancelar essa execução. E ele chega pro diretor da prisão e para esse militar e fala, olha, ouça o que a garota tem para dizer. Antes dela sair, porque o diretor descobre que a garota tá lá da porcaria, né? Mas todo mundo sabe que o Memo é inocente pelas atitudes todo mundo que vê que ele é uma tem, pessoa inocente. Sabe, todo mundo, ele já se habituou na cadeia e ele não entende que ele tá na cadeia. Então ele fala que ele tá ali, que ele fez novos amigos, que ele, tipo... pra ele tá, tipo, no hospital, alguma coisa do tipo. Ele trata todo mundo muito bem, como se fossem amigos. Muito bem, e essa pessoa influente que ele tem um carinho muito grande, é uma pessoa que não é muito chegada ao carinho. E ele defende o cara. Então, lembra? Entra um cara pra tentar matar esse cara influente e ele tenta defender, toma uma facada por conta disso. E esse cara acaba olhando e falando, cara... Eu tenho uma dívida de vida com ele. É impossível que ele seja o assassino. E ele falou... E aí ele começa a tentar descobrir um jeito de inocentar ele. E aí... oh, meu Deus. Pressionando o diretor da cadeia... O diretor conversa com a filha dele e ela fala, olha, tinha um cara que viu, ele era um cara que ficava na gruta, e ele sabe o que houve. Aí esse diretor vai até essa gruta, descobre lá a arma do exército e a farda escondida. Ele fala, cara, esse cara era do exército, ele é um desertor. Ele, de alguma forma, não sei se ele pega um número, alguma coisa ali do uniforme, ele vai até esse cara do exército que trabalha com ele. Trabalha com ele? Trabalha com ele? Trabalha com ele. Acho que trabalha com ele, né? E ele fala, olha, descobre quem é essa pessoa. Essa pessoa sabe o que houve no dia e ele pode ser a pessoa que vai inocentar o Memo. Aí esse cara do exército ficou, cara, mas como é que eu vou contra a palavra do general? Tipo, você tá louco? Ele é inocente, sabe? Isso não vale de nada, entendeu? E aí eles acabam indo procurar e acham esse
essa testemunha. Chegando essa testemunha confirma toda a história, mostrando que o Memo é inocente. Mandam ela pro diretor. O diretor não, o general. Chegam e falam pro general, olha, tem um cara que viu o que aconteceu e o cara não matou sua filha. Aí ele fala, traz ele a mim. Chega lá, o general pergunta pra ele, isso que você tem a dizer, vai inocentar o Memo? Não dessa forma, mas, né? Não, ele fala exatamente assim, o que você tem a dizer, vai salvar a vida do Memo? Aí esse cara fala, sim. E aí ele, então me conte. Então aí me enquanto conte. ele tá contando e aí a quando história, ele começa a contar, o general vai até as costas dele pegar e arma e dar um tiro na cabeça desse cara. Ou seja, a única testemunha... queimou a testemunha. Impossibilitando ele de ter uma defesa. E enfim, gente, ele não tem um advogado pra defender ele, a testemunha... E ele não tem ideia de que ele tá ali pra ser executado até a hora que ele tá com a filha na sala do diretor da cadeia. Acabou que eles começaram a ajudar o Memo, porque viram que ele era uma pessoa boa, ele conquistou todo mundo. A filha também, quando ela foi lá, ela conquistou os presos, eles contando a história, né, a doença deles, né. Também foi uma coisa muito emocionante, principalmente quando ela começa a conversar com o último cara que não fala com ninguém. Que ele não dá abertura, mas você vê que a partir dali o comportamento dele muda. E ele se sente, assim, condenado. Enfim, na última vez que eles se encontram, o Memo vê a forca. E, cara, a hora que ele vê a forca... Quando ele percebe... Detalhe. Quando a filha dele vai na cadeia visitar ele, escondido lá, com a ajuda do preso influente, a avó dela, a mãe do Memo, morre em casa. Ou seja, a garota fica sozinha. Ela fica sozinha, e o pai dela tá preso. Fica sendo cuidada pelo professor. Pela professora. Pela professora. Mas isso já é lá atrás. É que a gente esqueceu desse detalhe. Então assim, E aí, quando ele tá nessa sala do diretor e ele vê a forca, parece que ele... Foi nesse mesmo momento, inclusive, que acho que assim que ela saiu pra essa visita, que a vovó morre. Porque... Não, isso já é a segunda vez que a guria vem. Ela já tá sendo cuidada pela professora. É quando ela fala pra ele que a vovó virou um anjo. E, cara, é muito, muito, muito doloroso. Muito e quando ele doloroso. vê a forca, eu acho que ele cai em si de que ele vai ser executado. E ele entra no desespero de eu quero ir pra casa, eu posso ir pra casa? Sabe, você vê que ele entendeu a gravidade da situação. Ele pergunta, cara. Sem entender realmente. Ele pergunta ainda, ele fala com todas as letras, assim, e fica todo mundo, tipo, não vai acontecer, mas ele sabe que vai acontecer. Eu vou ser executado? Vocês vão executar o Memo? Ele fala em terceira pessoa. E assim, cara, é muito... O filme é muito pesado, é muito forte. O filme e aí, quando você acha que ele foi executado, o filme tem uma reviravolta e é lindo. Mas assim... Pô, contou o final do filme mesmo? Eu falei que a gente não ia contar o final. Quem viu o filme já viu o final e a gente vai dar nossa opinião sobre o final. Cara, fiquei chocada demais. Você acha que o Memo é executado e não foi ele que foi executado, foi o velhinho lá, que eu não sei o nome. Ele foi executado num esquema que eles fizeram porque eles sabiam que não ia ter como o Memo sair livre dessa. E, poxa, a menina já tinha perdido a avó, ela só tinha o pai. E apesar... assim, dele não ter condições de criar ela sozinho, assim, né? Quer dizer, eu não sei se tem, mas... Não, pensando na lógica, ele com o grau de autismo que ele tinha, ele não tinha como cuidar de uma criança sozinho. Ele precisa, pelo menos, da ajuda de alguém que possa ajudar. Até porque ele também, ele precisa de ajuda. Ele não tem... É o que a mãe falou, vocês têm a mesma idade. Não tem como simplesmente largar os dois. Mas, assim, ele só tinha um ou outro agora, entendeu? Então, o cara, ele fala, parece que ele matou a filha. A gente não sabe exatamente por quê. Eu não sei se eu não prestei atenção, fala isso no filme, ou se ele falou. Ou se fala em entrelinhas, você não entende por que ele tá preso ali. E ele fica olhando uma pintura na cela que parece uma árvore. Parece uma árvore, não é uma pintura, é um... É um quebrado na tinta. Então, assim... Ele falou pra aquele cara que parece ser um guru, um crente, né? Ele vira e fala, eu não tenho salvação. E aí, a forma como ele achou a redenção dele foi essa. Eu acho que ali, na verdade, eles são muçulmanos.
Acho que sim. Porque você vê o cara lá com aquele trocinho na cabeça, eles falam muito em Alá, Alá. Enfim, e a gente pensa que, cara, foi duro, foi duro. Ainda mais a forma como ele se entregou ali. Você vê que ele deu o corpo dele. Ele se coloca no lugar, ele pede pra que seja feito assim, pra que ele fique no lugar do Memo, porque ele acha que isso pode ser uma redenção pelo que ele fez. Porque ele já não tinha esperança de sair e E ele falou que sabia mesmo que se ele saísse, ou que se ele morresse, ele nunca estaria junto com a filha dele. Sabe? Então pra ele... Tanto que ele não... Ninguém tira o banco dele, ele se joga e ele nem se debate, tipo... Foi muito chocante. Ele se entrega. Se entrega. Ele não se arrepende, ele faz... e o mesmo, coitado, não sabia. Pra ele Nem ele estava indo pra sonha. execução, porque como é que você vai explicar? Ele é tão inocente que ele não sabe mentir. Então, quando a filha dele tá na cadeia, o diretor fala, cara, tua filha tá aqui? Aí ele olha assim, tá, aqui embaixo da cama. Tipo, sabe, ele é inocente. Então você não tem como planejar algo com uma pessoa dessa, porque ela mesmo vai ser inocente a ponto de se prejudicar. E esse plano pra execução foi todo armado assim, tipo, a gente precisa impedir de que esse general venha até a execução para assistir, porque se ele for assistir, ele vai ver que não é o mesmo. Então, eles causaram um acidente no carro do cara. Tinha gente em todos os pontos para que essa execução desse certo. E no final das contas deu certo. Não, e eu chorei pela morte do Memo, porque eu achei que ele tivesse sido executado. Não mostra quem foi executado no primeiro momento. Só mostra bem depois, no final do filme. Mostra no final, quando o diretor vai lá falar pra ele, olha... Vai lá falar pra ela, pra filha do Memo. Pra Ova. Na casa da professora. A pessoa que te deixou isso era o bem mais valioso dela. Também trouxe seu pai. E aí você fica assim, caralho. Não, ele não fala do pai. Ele fala, a pessoa trouxe isso, aí corta e começa a mostrar a história do que houve na execução. Porque até então a gente acha que foi o Memo que morreu. E aí começa a mostrar como é que as coisas aconteceram e tal. Aí quando acaba isso, ele fala, ele trouxe isso e trouxe também, e libertou também seu pai. E aí o Memo aparece. E assim, é muito lindo ver o encontro deles, pô, maravilhoso. E no final, né, mostra a Ova com essa caixinha, que a gente não sabe o que é essa caixinha, e olhando, e assim, parece que ela tá lembrando do que aconteceu. Aí fica aí o questionamento, né? Você acha que o Memo morreu? O Memo conseguiu acompanhá-la até o casamento? Você acha que ela sabe o que aconteceu pro pai dela ter sido libertado? Ou não? Eu acho que ela morreu. Que ele morreu. O que acontece? Quando o diretor entrega ele em casa, ele sabe que se ele deixar o Memo ali é um risco para a vida dele mesmo, não do diretor, do Memo. Por quê? Esse general, se ele descobrir que o Memo tá vivo, ele vai mandar matar ele. E provavelmente outras pessoas que estavam envolvidas. Então, nesse mesmo dia, à noite, ele pega, bota a Ova e o Memo num barco de um conhecido e fala, cara, vocês vão sair daqui, vocês não podem voltar. Silêncio, vai embora e tentem fazer sua vida. E aí corta, pra aparecer já ela mais velha, com vestido de noiva. E mostra ela no início do filme, né, nessa mesma cena. Eu até achei... o filme começa ela de noiva, já eu até mais velha achei que fosse a mãe dela, alguma coisa assim, que fosse contar a história da mãe dela. E aí o que disseram em uma teoria que a gente leu no Facebook, a gente não sabe se é ou se não é, mas eu vou deixar aqui pra vocês, que no caso esse cara que deu a vida, né, que foi executado no lugar do Memo, na verdade era avô da Ova. Ele era o pai da mãe dela, porque disseram nessa teoria, eu não sei, tá, tô apresentando pra vocês uma possibilidade de final, que ele matou a filha porque ele achava que ela tinha tido relação antes do casamento. E aí ele vai pra limpar a honra da família e mata a filha. Eu não acho que isso seja verdade, porque normalmente quando isso acontece, eles matam um homem que deflorou a filha, não o contrário, né? E a mulher normalmente é apedrejada, mas enfim, né? É só o que eu acho, né? Não sei se é verdade. E essa é uma forma dele tentar devolver o pai pra filha, já que ele tirou a mãe, entendeu? Mas eu não sei se isso é verdade. A parte que o Memo conta da mãe, que é uma coisa que, né, surge uma curiosidade de como que, né, isso aconteceu, ele diz que
ele dá a entender que foi um casamento arranjado. Ele simplesmente chegou lá porque a vovó falou que era pra ir lá, teve uma celebração, teve uma festa Não, minto. Ele disse que não teve festa, né? Ele disse que não teve festa. Mas, enfim, que teve um casamento, mas que, né, depois rolou o que rolou. Mas, enfim, ficou aquela coisa que ficou faltando detalhes e ele não tem maturidade pra contar, né? Acho que, não sei nem se ele entendeu o que estava acontecendo. Mas, enfim, surgiu essa teoria. Eu acho que não é isso. Mas, de qualquer forma, o que ele fez foi, assim, um ato heróico. Foi um ato de redenção. Eles até... Foi a redenção dele. Sim. Eles até estavam comentando sobre, quem se suicida não vai pro céu, né? Você fica pagando pelos seus pecados e tudo mais. O cara que parece ser um crente, dizendo pra ele, né? Um cara que entende de leitura, de Deus e tudo mais. E o que ele fez, na verdade, foi uma forma de dar a vida dele, né? Entregar-se pela outra pessoa. Então, teoricamente, foi um ato suicida. Mas, assim, ele botou a fé dele ali. E, tipo, pra mim, quando você se perdoa, tá tudo certo. Até porque o que ele fez, cara, ninguém faria isso. Entendeu? Quer dizer, não sei, né? Mas eu fiquei muito emocionada. Pra mim foi um filme lindo. Independente do Memo ter conseguido acompanhar o casamento da filha ou não, sabe? Só de ver que ela tá bem, que ela tá crescida, que ela tá casando, já é uma vitória. E por mais que não seja o final feliz que eu gostaria de ver, né? Que eu choraria litros se eu visse ela entrando com o pai na hora de casar. Mas assim, de qualquer forma, o filme passou uma mensagem muito bonita. A forma como... até as pessoas dentro da cadeia mudaram. Você vê que esse cara que era influente, ele tinha uma mulher que tinha 3 filhos com ele e ele não conhecia a filha. E aí, depois que ele leva, a mulher leva a ova, né, infiltrada ali pra ele e que conversa com ele, na próxima visita ela leva os filhos e a filha. E a reação do cara, que é pai, né, pô, foi linda. Ele fala que quando sair de lá ele quer trabalhar no barco e que os filhos dele trabalhem com ele. Então, assim, cara, o filme foi do caralho. Eu adorei. Lembra muito A Espera de um Milagre. A Espera de um Milagre, mas de uma outra forma. Não tem nem como comparar as duas histórias, apesar de ter um enredo assim, né? São muito, muito parecidas. Apesar de que na Espera de um Milagre, John Coffey morre executado. Tem uma outra proposta Mas são muito parecidas. Eles são condenados por um crime que eles não cometeram e são pessoas que você vê que têm uma mente completamente inocente, passam por perrengue por conta dessa mente inocente e são culpados aproveitando justamente essa falta de defesa. Mas nesse caso, o Memo, ele consegue ser salvo e no Espera de um Milagre o John Coffey não consegue ser salvo. Então são filmes muito parecidos, mas com finais diferentes. Não, e assim, mensagens muito fortes, né? O John Coffey, ele tinha um poder. O poder do Memo é a inocência, sabe? Lingo, lingo! O poder do Memo é a persuasão que ele tem justamente pela inocência dele. A inocência dele faz com que as pessoas enxerguem ele e se sintam... como é que pode ser? Reflitam sobre a maldade que vai pra cima dele, sobre as culpas que estão em cima dele. E quando as pessoas veem essa inocência, elas veem que realmente ele não tem essa culpa. E como é ruim você viver num lugar onde quem tem poder manda em tudo, sabe? Eles tiveram ali que se unir, acreditar na força que eles têm de mudar, e eles fizeram uma revolução, porque se fosse... E se não tivesse posto, se aquele coroa não tivesse se posto no local, o Memo teria sido executado, independente de todo mundo saber que ele não é o culpado, independente de saber que o Memo é inocente, ele teria sido executado. Infelizmente, ele não teria muito o que fazer, não teria opção. Ele teve uma sorte, ele teve um cara que deu a vida por ele, mas na grande maioria das vezes isso não aconteceria. É verdade. Enfim, gente, ficou muito longo o vídeo, mas não teria como ser mais bem explicado que isso. Acho que
todo mundo ficou meio reflexivo depois do filme. Em destaque também a atuação do cara que faz o papel do Memo, que eu esqueci, não esqueci, na verdade não faço ideia de qual seja o nome do ator, mas que não tem autismo, mas ele faz você acreditar. Cara, eu pensei que eles tinham posto um ator que tivesse autismo para fazer o papel. Porque você acredita, você olha assim e fala, caramba, o cara atua tão bem que você realmente acredita que ele tivesse. Não, E é um ele não filme, tem. é um filme muito envolvente, assim, você se enrola na trama da história e nem percebe. O filme tem 2 horas, mas parece que passa assim. Se enrola não, se envolve. Se enrola é o que as pessoas ficam vendo nos nossos vídeos. Que a gente fala lá da frente, daqui a pouco volta pra trás, daqui a pouco vai pra frente, daqui a pouco volta pra trás. É isso aí. A gente enrola vocês. E é muito, muito triste a hora que a avó dela fala. Ela fala, vovó, você vai viver pra sempre, né? Ela não, só até você crescer. E aí a avó dela morre e ela fica, tipo, frustrada. Aquele mix de sensações, né? Do luto, daquela situação. E tipo, caraca, quem é que vai cuidar de mim agora, sabe? É muito bonito, gente. Vejam esse filme. Se você gostou do filme ou se você não gostou, comenta aqui embaixo. Deixa seu like. Compartilha com os amigos, chama o pessoal pra ver esse filme que pra mim merecia um Oscar de tão sinistro que foi. Olha, o Oscar eu acho difícil ganhar porque pra mim Oscar é panelinha. Mas é um filme muito bom, é um filme, como é que eu vou dizer? Ele faz você refletir sobre o dia a dia e sobre as coisas que acontecem no dia a dia. Ele é um filme que vale a pena ver, vale a pena rever pra você entender detalhes que às vezes na primeira vez que você vê passam despercebidos. E cara, a gente perde tempo vendo tanta besteira que por que não ver um filme que você não espera nada? Eu vou confessar, eu tenho um preconceito assim com filmes fora do padrão que eu tô acostumado. Eu fico assim, tipo, tô acostumado a ver aquele filme americano de comédia, de ação, de terror. Aí quando falou filme turco, eu já fiquei, puta merda, será? Não, e drama também não é o tipo de filme que você gosta. Então fiquei meio pé atrás. Confesso, a primeira vez que eu vi, eu tava com labirintite. Eu peguei só o final dele, achei um filme chato. Mas depois vendo novamente, você vê que um filme é um filme com uma história muito bem desenvolvida. É um filme que te envolve muito bem. É um filme assim que merece o destaque que ele tá tendo. É verdade. Então, O Coach ficou até meio calmo, amor, porque eu tava chorando inconsolavelmente. Principalmente na hora que eu achei que ele tivesse morrido. Eu falei, cara, pra que eu tô vendo esse filme? Porra, caraca, a vida já tá tão... A gente já tá com um sentimento ruim, uma angústia, uma tristeza, uma saudade das nossas pessoas, né, queridas, por causa dessa porra, dessa quarentena, sabe? Então, eu já tava aqui, sabe? Aí a hora que eu vi que tava, eu falei, ok. Eu chorei também, porque eu fiquei feliz. Então é isso, vejam o filme, se emocionem. Se você tem outras dicas de filmes assim, comente aqui embaixo. Deem sugestões de filmes e séries pra gente. A gente vai fazer mais análise de alguns filmes. A gente tem outros filmes aqui no nosso playlist de análise também. Vejam os outros vídeos do canal. Vejam os outros vídeos do canal. Quarentena a gente tem tempo pra ver uma porrada de coisa, né? Infelizmente não tem muito o que fazer. E espero que vocês tenham gostado, espero que vocês curtam. Deixe seu comentário se você concorda, se você discorda, o que você acha do filme, sua teoria sobre o filme, o que você acha que aconteceu com o Memo. Deixa aqui esse comentário. Dê uma olhadinha nas nossas redes sociais, o link tá aqui na descrição do vídeo. E é isso. Beijo do Coach. Um beijo da Ju. Tchau, tchau.